galera, a paz começa no diálogo. Bem-vindos a mais um episódio do Paz em Debate. Meu nome é Cândia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui com a... Fala aí, galera, eu sou a Dani. E bom, gente, bem-vindos a mais um episódio do Paz em Debate, um podcast criado pela USP, Jovens Estudantes pela Paz. É isso aí, gente. Então, Dani, vamos só lembrar o pessoal aqui, Claro. antes de mais nada, para a galera seguir a gente no Instagram e nas nossas redes sociais, @ysp.brasil, porque é lá onde vocês vão acompanhar os cortes do podcast e mais informações sobre voluntariado também, né? Então, a gente tem outros projetos além do podcast e vocês podem se tornar voluntários e quem sabe também um dia vocês também não estão aqui nessa mesa debatendo sobre a paz com a gente. E lembrando que todo mês tem atividade, né, no USP. Então, se você quiser participar, acompanhe a gente nas redes sociais. E é de graça. Okay. Bom, Dani, então, sem mais enrolação, porque o pessoal também está vendo já a nossa querida convidada aqui, a Adriana Ramalho, né? Nós estamos aqui em um mês, né? Finalizando, na verdade, o mês de março, né? Um mês que a gente traz aí como... falando sobre a importância da mulher, né? Então, a gente tem o dia 8 de março, que é uma data que... Ela é uma data internacional reconhecida pela ONU, né? Então, a gente resolveu trazer aqui nada mais, nada menos do que a Adriana Ramalho, para falar com a gente. Nossa primeira convidada mulher também, né, Dani? Que honra. Exato, representante ainda nesse mês, aqui, mês das mulheres. Então, Adriana, seja muito bem-vinda, tá? Vou falar aqui um pouquinho do seu currículo e aí depois você deslancha aí, porque é um currículo para lá de especial, né? Então, nossa eleita vereadora de São Paulo, né? No ano de 2016, né, Adriana? Com mais de 30 mil votos, é isso? Isso aí, quase 30 mil votos. Quase 30 mil votos, é muita gente mesmo, né? Então, representou a casa também no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, né? Presidente da AVESP e também, né, primeira líder mulher da bancada do PSDB. Exato. E além disso também, gente, a Adriana Ramalho é nossa embaixadora da paz também, né, da UPF, que é uma organização parceira do ASP, né, e que está aí com a gente. Então, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu sei que a sua agenda também é super lotada, então, assim, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente hoje, Adriana. Cândia, muito obrigada. Dani, também estou muito feliz aqui de estar com vocês. A todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para mim é uma satisfação enorme falar com vocês e principalmente falar de assuntos tão importantes para a nossa sociedade e em especial para as nossas mulheres. Isso aí. E é um mês também, né, Dani, que na verdade é uma luta que as mulheres vêm tendo, assim, há muitos anos, né? Então, hoje a gente tem essa data, na verdade, reconhecida, né, como o mês da mulher, né? Claro, a gente tem que falar sobre mulheres, assim, o ano inteiro, né, sobre a nossa força, né? Não só no mês de março, né? Mas que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu aqui um tempinho da Adriana para falar sobre esse mês, né? Então, muito obrigada novamente. E aí a gente queria, para começar o nosso bate-papo aqui, Adriana, entender um pouco melhor o que te motivou, né, a entrar para a política, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, como vereador, enfim, na sua carreira? Você pode contar um pouquinho para a gente? Parabenizar vocês por falar sobre um assunto tão importante que é a valorização das mulheres. O 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Mas você falou algo que é muito especial e muito importante que precisa ser falado sempre, que é falar sobre essa valorização todos os dias do ano. Nós não podemos falar somente no 8 de março, nós precisamos falar todos os dias sobre direito das mulheres, valorização, respeito, combate à violência, empreendedorismo feminino, a mulher em relação à saúde, e precisamos muito de espaços como esse para que se intensifique essa conscientização e levar também a informação. Então, parabéns a todas vocês e a todos que estão à frente desse projeto, que estão com esse podcast maravilhoso, porque é mais um canal para levar informação e principalmente todos da ASP. Parabéns, e eu tô aqui muito feliz de ser a primeira mulher a participar deste projeto, deste programa, que vai ser um programa duradouro, que vai ser um programa que vai com certeza chegar em todos os cantos do mundo, isso eu não tenho dúvida, viu? Olha só. Parabéns. E o que me motivou a entrar na política a princípio foi o meu pai, Ramalho da Construção. Bom,
Eu sou eu sou uma mulher que foi uma menina que veio de um projeto social. Eu comecei através de um projeto social. Então, eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Todas as escolas públicas que eu estudei, eu participei de projetos sociais e sempre tive a oportunidade através de projetos sociais. E um projeto de dança, um projeto de balé me acolheu e uma professora me deu essa oportunidade de estudar balé clássico, de estudar dança, e eu pude me formar. Depois virei professora dessa academia que tinha esse projeto, que tinha essa oportunidade, e depois de dar aulas dentro dessa academia, desse projeto, eu fui para outros projetos sociais em comunidades, dentro de comunidades, e decidi então fazer por essas crianças o que um dia fizeram por mim. E comecei então a ministrar aulas de danças dentro de comunidades para crianças e adolescentes. E assim eu fui levando, mas eu gostava dos projetos sociais, mas eu não participava tão diretamente da política partidária. E por conta de ter vindo de um projeto social, de ver tanta desigualdade dentro das comunidades, na verdade eu era bem alheia à política. Era muito crítica, era muito firme em relação à postura de muitos políticos. E via muita coisa, né, que não era legal, que não era bacana. Postura de políticos que não se importavam com as pessoas, postura de alguns políticos que só usavam os projetos sociais como um braço, um oportunismo. Então eu ficava cada vez mais alheia ao que eu via e muito crítica. E o meu pai sempre foi político, meu pai sempre esteve participando da política de forma direta e indireta. E eu falava muito para o meu pai, falava, pai, sai disso, sai desse universo, você é tão honesto, uma pessoa tão bacana, tão trabalhador, acorda 4 horas da manhã, não tem hora para chegar em casa, sempre chegava às 11 da noite, meia-noite, né, final de semana sempre trabalhando, e nas suas horas vagas, você sempre envolvido com política, sai disso, pai, né, você merece muito mais. Porém, eu vi que eu estava errada em fazer essa crítica a ele. E o meu pai, então, enfrentou um período da vida dele, um período muito difícil, um período muito complicado, da vida dele e também para a nossa família. E Dani, foi um período desafiador, onde a gente realmente viu a presença de Deus. E nesse período desafiador, nós atribuímos 100% a vitória da vida do meu pai a Deus. Porque Deus deu ao meu pai uma nova chance, deu a ele um fôlego de vida novo e deu a ele um testemunho. Porque hoje nós levamos um testemunho do que Deus fez na vida do meu pai. Meu pai entrou num período da vida dele que ele enfrentou um câncer no intestino. E quando ele foi diagnosticado desse câncer, foi um momento muito surpreendente, porque ele tinha acabado de fazer alguns exames, os exames deram bacana, tudo ok, e ele estava apto a viajar, e ele foi viajar. E quando ele estava numa outra cidade, ele sentiu dores muito fortes no abdômen, e queriam operar ele de apêndice. Aí veio, né, uma voz e disse, não faça essa cirurgia, volte para São Paulo, faça novos exames, e assim ele decidiu ouvir e voltou para São Paulo. E quando ele voltou para São Paulo, ele foi diagnosticado com um câncer no intestino já muito avançado. Pouco tempo depois, veio um novo diagnóstico e ele estava com metástase em alguns outros órgãos. Então, começa uma batalha. Os médicos chamaram alguns membros da minha família, minhas irmãs, e disseram que ele teria apenas 3 meses de vida e que mais nada poderia ser feito porque estava muito avançada a doença. E então, meu pai se apega a Deus. O homem diz, vai morrer em 3 meses, mas eu entrego Deus a minha vida em suas mãos e a última palavra é a sua. E então meu pai começa um tratamento muito intenso contra o câncer. Meu pai fez quimioterapia, radioterapia, meu pai fez algumas cirurgias, usou tela no intestino e em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus.
acreditar no poder de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Exato. Então, meu pai realmente não morreu em 3 meses, mas a doença judiou dele por 5 anos. 5 anos de muito sofrimento até vir o novo diagnóstico e o resultado é estar curado do câncer. Olha, Uau, é isso um merece testemunho palmas, que- exatamente. E o que isso tem a ver com a minha história na política? Porque aquela filha que falava, pai, sai da política, para com isso, você é tão honesto, tão trabalhador, pare com isso. Eu vi ali a luta do meu pai e quando ele foi curado, todos nós da família perguntamos a ele, e agora, né? O que você vai fazer? Vai viajar mais? Vai descansar? Vai fazer outras coisas, né? Do que só trabalhar ou estar na política? E ele disse, não, vou me candidatar a deputado. Olha só. E Não eu pararam me decidi. derrubar, mas eu vou. Exatamente. Aí eu falei, eu decidi não brigar. Depois de quase perder ele para o câncer, falei, não, não vou brigar com você, não vou criticar, não vou falar, para com isso, tá doido. Não. É isso que você quer? É. E por que você quer isso? Porque eu quero ajudar pessoas, continuar ajudando pessoas. A política, filha, foi feita para servir e não para você se servir dela. Então, ela é um instrumento para modificar, para fazer a mudança e para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Então, a gente não pode desistir da política porque tem maus políticos. Nós precisamos enfrentar as dificuldades, precisamos enfrentar o sistema e fazer da política o seu conceito verdadeiro, que é um instrumento de mudança para melhor. Então, eu vou continuar na política, quero me candidatar e vou enfrentar. Então eu decidi não criticar e, pelo contrário, eu decidi pela primeira vez estar ao lado do meu pai no cenário político. E em 2014 eu fui ajudar meu pai na candidatura dele a deputado estadual. Ele venceu com mais de 80 mil votos e isso me fez despertar para estar nesse instrumento de mudança. E eu então decidi entrar para a política e também fazer da política um instrumento de servir. E então fui para me candidatar a vereadora então em 2016 e foi em 2016 que fui eleita com quase 30 mil votos, assumi o cargo em 2017 e cumpri o mandato de 4 anos como vereadora da cidade de São Paulo. Olha Uau, só. que impressionante, Que história né? E uma coisa que eu acho inspiradora. muito interessante, na verdade, né, que nem assim, eu acho que o brasileiro tem essa ideia construída sobre a política, né, de que o meio político é um meio corrupto, que é um meio que serve para desviar em vez de atingir aqueles objetivos que normalmente a população quer, né? E, bom, Dri, me corrija se eu estiver errada, né? Você foi a primeira mulher aí da bancada do PSDB e, assim, além de todos esses desafios que a própria política já apresenta, ainda ser mulher no meio onde tem muitos homens também, isso é um outro desafio, não é? Então, eu queria entender um pouco também de você, como que foi enfrentar também esse desafio, apresentar realmente ser essa pessoa que representa as né? mulheres, na verdade, também, né? Porque, assim, o meio político é engraçado, às vezes, o homem vai falar sobre as dores da mulher, né? E aí você fica assim, calma, precisa de muito contexto, muita interpretação. Então, realmente, é muito importante ter essa empatia. E agora, uma mulher falando sobre as próprias dores das mulheres é outra coisa, né? É diferente. Então, isso também me gera essa curiosidade. Como que é esse meio, né? E também, somente esse meio que tem muitos homens, né? Dani, parabéns! Porque olha quantas coisas você falou, coisas extremamente importantes, que é exatamente bandeiras que eu levanto nessa sua fala tão rápida e tão impactante. Parabéns. Então vamos lá. A nossa sociedade está formada por opiniões sobre corrupção. Sim. E boa parte da nossa sociedade está certa. Eles estão convictos. Porque, infelizmente, muitas pessoas que adentraram a política fizeram da política um meio de se autovalorizar e de enriquecer. Então, foram para o lado da corrupção e acabaram manchando o nome da política. Tantas pessoas que usaram a política de forma errada e equivocada fizeram com que ela fosse transmitida com essa imagem, infelizmente. Mas a gente não pode generalizar e a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. E é por isso que uma das metas que eu decidi traçar na política é de levar essa
conscientização que todo mundo que está na política tem um objetivo, alguns negativos e outros positivos. Então, que as pessoas ainda precisam prestar atenção naqueles que realmente querem trabalhar e fazer da política uma política positiva. Então, a gente não pode levar todo mundo para o mesmo patamar. Nós precisamos, sim, separar o joio do trigo. Então, para quem está nos assistindo, eu peço muito que vocês não desistam da política, que vocês não desacreditem e, pelo contrário, que vocês pesquisem cada vez mais e que pesquisem os candidatos, que pesquisem os parlamentares, os deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores, que vocês consigam ver aqueles que realmente têm projetos e os que não têm, que vocês possam pesquisar quais são as ações, os projetos sociais, as proposituras reais que aqueles parlamentares estão fazendo em suas respectivas cidades. Então, vocês precisam fazer essa pesquisa para poder votar consciente. Porque somos nós que colocamos aqueles nomes na cadeira. Então, se a gente não pesquisar, cada vez mais são os oportunistas que vão estar ocupando esses espaços, que vão estar sentando nessas cadeiras e que vão legislar sobre nós. Agora, quando a gente pesquisa e fala, olha só, aqui você tem projeto bacana, então eu vou votar em você, então você está dando um voto de confiança. Se aquele político não fez jus ao seu voto, não deu continuidade ou não trabalhou como devia, então não vote mais naquele nome. Vote num outro nome, mas não deixe de votar. Porque quando você anula o seu voto, quando você vota em branco, você desiste do seu direito de representatividade. E aí, aqueles que estão votando de forma muitas vezes até comprada, eles vão continuar legislando sobre você que se calou. E como fazer isso? A primeira coisa é entender que em todos os setores tem quem é bom e tem quem é mau. Tem quem é legal e tem quem não é. Tem o positivo e o negativo. Então vamos sair do cenário político? Vamos entrar num outro setor? Tem advogados que estudaram para poder defender a justiça, o que é justo, para defender o que é certo. Mas tem advogados que estudaram pensando só no dinheiro no bolso. Ele não quer saber se você tem razão ou não, se você está certo ou não, se você é inocente ou não. Ele quer ganhar uma causa para ele poder ganhar o dinheiro. Tem outros que vão além, que estudaram o direito só para defender o crime, porque é um sistema também. Tem aqueles que advogam pensando na causa própria. Então, o advogado que pensa na justiça é um advogado bom. Agora, aquele advogado que só pensa no dinheiro do bolso não é um advogado bacana, porque ele não quer saber das suas dores, ele só quer ganhar em cima da sua dor. Vamos para um outro setor? Vamos para a área da saúde, da medicina? Sim, Essa área aí também é palha, né? Não é? Porque, olha... Tem estudantes de medicina que eles entram para a faculdade de medicina porque ele quer se tornar um bom médico, porque ele quer salvar vidas. Porque tem pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde e ele quer ajudar aquela pessoa a tratar a sua doença, a ter uma cirurgia digna, com respeito. Isso é um advogado bom, é um advogado honesto. Um médico bom, um médico honesto. Essa pessoa que entrou para a faculdade de medicina para ser um médico, para salvar vidas, é um médico bom. Mas, infelizmente, a gente tem visto muitas notícias de médicos que não levam a medicina com esse conceito. Que ele leva a medicina também para a corrupção. Quantos médicos envolvidos em tráfico de órgãos? Quantos médicos também que diz que você precisa de uma cirurgia e muitas vezes você não precisa, mas ele ganha por cirurgia realizada. Vários. Então, ele tá violência da mulher também, né? Que a gente tem muitos casos. E eu ia aí, entrar né? nesse assunto. Olha. Um caso que não é muito antigo, de um médico anestesista que estuprou a mulher, abusou dela no momento do parto. Então, No momento tão do delicado, parto, né? momento tão delicado e tão especial. Então, Muitas mulheres têm complicações na hora do parto. sim. E
E o momento do parto é o momento mais incrível da mulher, ela está dando uma vida, ela tá sendo ali um canal de trazer uma vida para a Terra. E olha o que esse médico anestesista fez, a violentou. Esse médico é um médico bom ou um médico ruim? Com certeza não. Um médico ruim. Já tá dizendo tudo, né? Ou seja, ele não estudou para salvar a vida, como que ele está violentando uma vida? Exato. E trazendo ali talvez um complicador. Ela poderia morrer, poderia acontecer ali uma complicação. Então, olha aí, na medicina, médico bom, médico ruim. É um exemplo. E vários outros setores que a gente tem também de pessoas que... Eu acho legal um ponto também, só para correlacionar a medicina e também com esse meio político, que assim, na medicina existe muito essa questão de vulnerabilidade, que nem essa situação. A mulher estava vulnerável, ela estava anestesiada. Da mesma maneira que na política existem pessoas na sociedade que são extremamente vulneráveis, né? E através desses representantes, as pessoas conseguem ter um melhor meio, na verdade, né? Então ainda existe esse abuso ainda em cima de muitas pessoas vulneráveis, né? Exato, para você ver como vai além Exato. esse conceito do quem é bom e quem é ruim, de quem é honesto e quem é desonesto. Vai muito além. E nós, mulheres, que já podemos estudar, trabalhar, já podemos estar aqui no podcast. Olha essa mesa, uma mesa formada Por por mulheres. mulheres. Ai, que tudo! Né? Se fosse alguns anos atrás, isso aqui nunca ia acontecer. Porque em 1932, por exemplo, a gente nem tinha direito a votar. A gente passou a ter direito a voto a partir de 1932, da Constituinte de 1932. Mas antes disso, a mulher não podia votar. E teve ainda um hiato aí, ainda teve um período que a mulher, quando pôde votar, era com autorização expressa do marido. Ou seja, ó, vou deixar você votar, mas eu vou aqui, ó, autorizar por escrito. O que é isso? O homem era dono e a mulher era uma propriedade. Então, um absurdo isso. E olha como estamos aqui. Mas agora entra um ponto importante aqui que a Dani trouxe na fala dela. Homens que hoje, em pleno 2025, falam sobre pautas femininas, que falam sobre assunto de mulheres. E aí está o perigo. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos andar para trás. Nós vamos perder direitos. Nós vamos perder espaços. Ah, porque homem não pode, então, falar sobre a pauta da mulher? Pode. Pode falar, mas desde que ele venha para fortalecer a nossa voz. Fortalecer os nossos espaços e o nosso direito. E não falar no nosso lugar e deixar as mulheres caladas. Porque se isso voltar a acontecer, homens cada vez mais usando protagonismo e de assuntos que só nós entendemos, nós vamos ficar caladas, vamos voltar para a plateia, vamos aplaudir esses homens que vão voltar para uma plenária, uma banca só formada de homens falando de pautas femininas. O homem jamais vai conseguir entender o que é engravidar. Nunca vai entender o que é cólica, que a gente passa por todos os meses. Exato. Nunca Quando a gente vai entender o que é a dor do parto. Então, e quando a gente fala sobre isso, às vezes, na verdade, parece uma coisa que, ai, tá fazendo um drama, né? Na verdade, ai, cólica, isso e aquilo, mas, tipo, se coloca no... nem se você tentar se colocar no lugar, né? Vai conseguir sentir realmente o que uma mulher sente, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, empatia não é você sentir a dor do outro, é você entender que o outro é outro e ele vive coisas diferentes da sua. Então, que assim, a dor que você sente, ela é extremamente validada porque ela é sua, né? Exatamente da outra pessoa. Então, claro, eu acho que assim, a gente levantar esse ponto sobre o poder, tipo, a mulher em uma posição de influência, né? Isso é muito importante, na verdade, Extremamente importante. Isso que você falou é a essência. Se sensibilizar, se compadecer, é válido. Agora, você querer substituir, isso é inadmissível. E eu vou dar um caso concreto. Em 2018, ano de eleição para deputados, eu fui num evento no 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
fui convidada para participar de um evento e me falaram que era um evento de homens apoiando as mulheres. Eu falei, nossa, que bacana, até que enfim, homens apoiando mulheres, homens fortalecendo a nossa voz, a nossa luta, nos dando espaços. Eu vou com certeza nesse evento. Quando eu cheguei no evento, lotado, e aí inicia-se o evento. Aí a cerimonialista, ela começou a chamar as autoridades para sentarem à mesa para poder dar início, né, à solenidade. E ela chama o primeiro homem, ela chama o segundo homem, ela chama o terceiro homem. De repente, a mesa foi formada por 5 homens, 5 autoridades, entre eles deputado, vereador, representante de ONG, e a mesa foi formada por 5 homens. E onde estavam as mulheres? Todas na plateia. E até aí eu falei, bom, deve ser então só a mesa de abertura. Já está errado, mas deve ser a mesa de abertura. E não. O evento todo ficou aquela mesa de homens dizendo os projetos de leis que eles tinham feito propositura para combate à violência contra a mulher, violência doméstica. Falou sobre ações sociais que eles criaram para ajudar mulheres, falaram sobre redes de atendimento às mulheres, falaram sobre uma metodologia que eles criaram para mulheres empreendedoras. Mas cadê aquelas mulheres que estavam então participando do projeto na mesa? Não estavam ali. Em nenhum momento convidaram elas a pegar o microfone para fazer uma fala. Nem sequer convidaram nenhuma das mulheres que estavam participando dos projetos para dar o seu testemunho, o seu relato sobre como é o projeto. Do começo ao fim, o evento foi 100% para falar o que o homem fez para as mulheres. Isso, na minha opinião, não é um avanço, é um grande retrocesso. Por quê? Se esse homem realmente apoia mulheres, o que ele tinha que ter feito? Primeiro, ter formado uma mesa minimamente paritária. Então, metade homens, metade mulheres. Sim. Então, não fizesse um número de 5, fizesse 6. 3 homens, 3 mulheres. Começa por aí. E, ao meu ver, para mim já não era satisfatório se fosse paritário. Porque se é homens que fortalecem mulheres, e o Dia Internacional 8, né, de março, para evidenciar esse projeto que eles fizeram a favor das mulheres, para mim esse seria então o momento ideal de nenhum deles falarem, de nenhum deles fazerem fala e abrir o espaço para mulheres falarem sobre o projeto deles. Se foram eles o canal de bênção, se foram eles ali o veículo de possibilitar, de abrir, né, realmente projetos para ajudar mulheres, então eles poderiam ter pego a assessora deles, a chefe de gabinete, eles poderiam ter pego uma líder comunitária, eles poderiam ter pego as esposas. Nenhumas querem falar. Né, Mulher não faltava, porque a plenária estava cheia de mulheres sentadas ali aplaudindo eles. E aí eles poderiam ter dado esse espaço para elas terem voz, para terem vez, para poder falar do projeto. Olha, até que enfim, um homem decidiu se calar, está no bastidor, quietinho, e o projeto foi feito para as mulheres, inclusive nesse ato solene, onde ele usou a caneta de poder, onde ele, como deputado, viabilizou o recurso, ele mesmo assim não quis fazer a fala, porque aqui não é para ele fazer o protagonismo dele. E olha aqui como que bacana, a gente está falando o nome dele, a gente está citando ele do que ele fez a favor das mulheres. Isso seria o ideal. Quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, então vamos ajudar mulheres empreendedoras, vamos ajudar mulheres a serem donas dos seus negócios, de serem donas das suas empresas. Se é um homem que está abrindo as portas, então coloque uma mulher para falar do feito dele, da grande realização, da bondade dele. Agora, quando este homem fala, eu fiz para a mulher, para mim, ele não está fazendo porque ele quer realmente ajudar as mulheres. Ele só quer um nome ventilado. Ele só quer o nome dele sendo divulgado. Um problema, né? Assim, que a gente vem tentando ganhar esse espaço e, na verdade, né, não tem o espaço de fato, né? Que nem esse exemplo que você deu pra gente aí, que realmente é E isso é ponto, tão né? sério, é tão complexo e tão grave quando a gente fala desse possível retrocesso. Por quê?
Quando a gente diz que esse homem manipulou a situação, é porque ele está visando apenas a publicidade do nome dele. Pensa, ano de eleição, aquele ano era um ano de eleição, nós somos quase 53% da sociedade, nós somos a maioria, as mulheres são a maioria na sociedade, e ele queria um vínculo de que olha aqui como eu me importo. Mas o que mais me deixou indignada foi ter ali uma plenária, que a maioria era formada por mulheres, ou seja, a plateia, praticamente todas de mulheres, sentadas aplaudindo esses homens. A manipulação dos homens em cima das mulheres é tão grande que as mulheres não conseguem, às vezes, nem perceber o que está acontecendo. E elas se calam e ainda falam, ai, que lindo, que maravilhoso, nós temos homens aqui nos representando. Temos homens nos apoiando como? Deixando as mulheres amordaçadas, caladas. Nós já éramos caladas lá antes de 1932. No século passado, nas décadas passadas. O que nós precisamos agora é de homens que nos dê a oportunidade de falar. Que nos dê chance de falar. Que quando tiver um evento, tenha preocupação de falar, nossa, nós fizemos um roteiro, uma programação que só tem homens para poder fazer uso da tribuna, para pegar um microfone. Não, isso não pode. Vamos colocar pelo menos uma mulher, 2 mulheres. Isso é se importar. Sim. Então, Dani, a percepção de vocês é muito válida, porque vocês são jovens. Vocês são meninas. E se vocês conseguirem alcançar os corações de outras meninas para formar essa opinião, não de fazer uma revolução a termos de radicalismo, né? Até a gente estava conversando agora nos bastidores, Eu né? acho uma coisa muito legal. Mas de conscientizar. Sim, nossa, desculpa. É uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, é entender os valores e os papéis fundamentais de cada das pessoas, né? E também de seus gêneros. E, tipo, essa parte também principal que, assim, existe uma luta histórica, né? Exato. E é exatamente, tipo, que nem você, né? Você foi uma pessoa que realmente se colocou nessa posição em que você aprendeu e tem propriedade para falar, né? Agora, que nem essa situação que a gente realmente entende, que nem você falou, que eu achei incrível, na verdade, falar que, assim, é só o nome ventilado, né? E que parece que, assim, atualmente a gente vive numa luta, como se fosse uma sociedade de ego, né? Então, que é tudo muito inflado, as pessoas querem reconhecimento, mas principalmente a gente trazer, uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, a USP, principalmente quando a gente fala Jovens Estudantes pela Paz, né? A gente entendeu como, na prática, a gente pode fazer essa diferença, né? Perfeito. Então, principalmente a mulher também, tipo, eu entendo que a gente tem uma luta histórica, né? E agora a gente está nessa posição, graças a Deus a gente está aqui agora com pessoas escutando a gente, né? Mas aqui a gente gosta de mostrar o como, né? Então, você é uma pessoa que fez isso. Então, você tem o seu como e tá nessa posição onde você tá, traz né? até o ponto que a gente comentou até no outro episódio, né? Sobre a questão do ser agente de mudança, né? Exato. Eu acho que você aqui com a gente agora contando essa história já mostra o como, né? Igual a Dani falou, né? Então, é todo um contexto, na verdade, né? Então, que mostra também que as meninas têm esse espaço, né? Também, tipo, que é uma inspiração, na verdade, né? Para essas pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar, né? E você começou ali com o balé, né? E dando aula, e teve a oportunidade de aprender primeiro, né? Dentro de uma associação, né? De um projeto social, e depois de realmente passar adiante, né? Esse conhecimento. Então, é o que a gente fala, né? Realmente, você vê um problema na sociedade e você muda esse problema, né? Através daquilo que você ama, né? Eu imagino que o balé também é uma paixão sua, né? Eu vou tentar unir agora nessa parte, então, tudo que a gente conversou, inclusive dos bastidores. Sim. Isso que a Dani trouxe é algo, assim, de destaque. Como fazer? Quais os caminhos traçar e como executar, né? E ela colocou, você foi a primeira mulher líder da bancada do PSDB. E, de fato, assim que eu assumi como vereadora, eu falei, poxa vida, deixa eu ver, alguma mulher já foi líder da bancada? E eu tinha visto que não. Então, eu comecei um diálogo com os meus pares para que pudéssemos construir
a primeira líder da bancada do PSDB e eu gostaria que fosse, na época eu falei, olha, eu gostaria que fosse meu nome. E ali a gente começou, então, um diálogo. A princípio, os vereadores que tinham mais mandatos, eles falaram, será que a Adriana vai conseguir? Porque ela não tem só a questão da experiência de mandato, primeiro mandato dela, mas ela também não tem uma vivência partidária, porque eu comecei tardiamente a participar, a militar dentro do partido. E isso causou uma certa preocupação. E então eu construí um diálogo, defendi a minha candidatura a líder da bancada e foi numa construção, falar, então vamos fazer o seguinte, você será líder da bancada por 1 ano. E fui líder da bancada com esse diálogo, a construção, a questão da representatividade, de ter uma mulher eleita, de falar sobre os valores, de falar sobre projetos, essa sensibilidade, a experiência e mais, o apoio dos homens vereadores à minha liderança. Então eu falei, olha, não estarei sozinha, nós somos uma bancada, eu vou estar líder da bancada, eu vou ser porta-voz nos apartes, nas audiências públicas, no microfone de aparte da plenária, do plenário de votação, né, e nas comissões. Mas nós somos uma bancada. Claro. E eu vou contar com o apoio de vocês justamente para conversarmos antes sobre o que vai ser falado, sobre o que vai ser direcionado, os acordos que vão ser feitos, como nós vamos fazer as votações, e vocês que têm mais experiências vão me dar suporte. Isso é apoiar mulheres Sim. e isso é trabalhar em conjunto, porque nós Claro. somos uma bancada. Você não é Nós somos sozinha 11 ali, né? vereadores, Tem exatamente. um conjunto, E nós né? estamos representando uma sociedade e vamos representar as nossas ideias e defender as nossas ideias. Sim. Então, defendi tudo isso. Mas, olha como nós vamos fazer um link aqui em tudo que nós falamos. A gente falou sobre não colocar no mesmo saco todos os políticos. Então, o primeiro passo, pessoal que está nos assistindo, é sim a gente pesquisar sobre os políticos, os candidatos e acompanhar o trabalho deles. Sim, claro. Isso é o primeiro passo, principalmente para nós mulheres, para não se afastar da política e, pelo contrário, acompanhar a política. Se você gosta de cultura, se você gosta de dança, se você gosta de teatro, tudo que está ali na cultura, acompanhe aqueles deputados e vereadores e parlamentares que defendem a cultura. Sim. Se você gosta da educação, acompanhe todos aqueles políticos que falam sobre educação, mas acompanhe. E a partir daí você vai ter uma base de como você vai votar. Então, a primeira coisa é, sim, fazer a separação de quem é bom e de quem é ruim, de quem trabalha e de quem não trabalha, de quem realmente compactua e compartilha dos seus pensamentos e ideais, da sua ideologia e daquilo que você acredita. Sim. Segundo passo é você participar. Claro, não adianta só votar, né? E você tem várias formas de participar. Várias, diretamente, indiretamente, hoje pelas redes sociais, expondo a sua opinião. Mesmo que você não queira escrever, você pode falar, peraí, eu vou olhar no espelho e falar, eu não concordo com isso. Ah, Adriana, isso é muito bobo. Não, não é. Sabe por que não é? Porque eu vou fazer mais um arremate aqui. Acabamos de falar que a gente corre um grande risco de retroceder na história. Ou seja, lá atrás a gente não tinha direito a falar, a votar, a trabalhar, a estudar. Imagine se aquelas mulheres lá atrás, de uma época que nós aqui dessa mesa nem éramos nascidas, se eu não era, imagina vocês que são novinhas. Não estava nem pensando. Se eu com os meus 44 anos aqui já não era nascida, imagina vocês. Ou seja, se aquelas mulheres lá atrás tivessem se calado. Imagine se aquelas mulheres lá atrás tivessem aceitado a imposição de muitos homens e de uma sociedade patriarcal que não respeitava a expressão e os pensamentos das mulheres. Nós não estamos falando aqui de feminismo, nós estamos falando aqui de respeito. A gente já tem uma Constituição Federal que garante os direitos básicos a todas as pessoas, independente de gênero, se é homem ou se é mulher. Mas, na prática, esses direitos não são preservados. Na prática, eles não são respeitados. E as mulheres são atropeladas, em todos os sentidos. Mas aquelas mulheres lá atrás, elas não se calaram. Aquelas mulheres lutaram, apanharam, guerrearam,
reivindicaram, Claro. protestaram, Para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? e elas garantiram o nosso espaço aqui hoje. Então, a todas vocês, meninas, adolescentes, mulheres, mulheres mais experientes, aquelas que participam diretamente da política, aquelas que não participam diretamente, continuem a luta. Não é para gritar, berrar. E se quiser, grite, porque a mulher ela tem que fazer o que ela quiser. Mas não deixe de lutar. A mulher ela tem que estar onde ela quiser. Se ela quiser ser política, ela tem que ter o direito dela garantido e tem que ter espaço. Se ela quiser ser empreendedora, ela tem que ter o direito dela respeitado, ela tem que ter espaço. Se ela quiser ser do lar, ela tem que ser respeitada. Então, o que é preciso é você ter atitude, você caminhar. Porque se a gente se calar, a gente vai ficar ali parado, inerte, eles vão continuar avançando e nós vamos ter nossos direitos afundados. E a gente vai voltar para uma história lá de anos e de séculos atrás. E para isso, né, olha o que nós falamos, para arrematar tudo isso, o principal é ter esperança, coragem, enfrentar, e não é fácil. Não. Muitas vezes, quando a gente quer estar naquele espaço onde muitos homens almejam, mas as mulheres não almejam também? Almejam, mas infelizmente nós ainda somos tratadas de uma forma muito desigual. Porque o homem, se ele grita, eu acho isso um absurdo, eu quero aqui ser respeitado. Nossa, ele é um homem forte, um homem empoderado, é um homem que é pulso firme, ele é visto com bons olhos, nossa, que homem forte. A mulher, quando ela abre a boca, ela fala, isso é um absurdo, eu quero o meu direito respeitado. Muitas vezes, ou na maioria dos casos, ela é tida como histérica. Exato. É difícil mesmo. Eu acho que muita Então, gente já isso- passou por isso, né, na verdade. Então, isso não pode acontecer. E para isso não acontecer, nós temos que nos unir, nós temos que continuar a caminhada, nós temos que enfrentar, dar espaço. Quando uma mulher ela tiver a sua voz, sabe, abafada, nós precisamos dar apoio a essa mulher, né? Uma coisa que, assim, eu queria falar, porque, nossa, eu achei isso, assim, o bordão desse podcast, né? Que é tipo, a paz começa no diálogo. Exato. Então, é a gente poder se expressar, a gente poder falar. Então, assim, eu acredito muito... Ai, nossa, eu toquei no microfone. Eu acredito numa questão que, assim, não é sobre eu concordar absolutamente com o que você fala, mas eu entender que você tem a sua opinião. Exato. E tá tudo bem. Dialogar, né? Porque a gente tá num mundo muito polar... Na verdade, assim, a gente tá, parece que, caminhando por uma sociedade polarizada, onde que tá extremamente... eu esqueci a palavra, mas é quando você toca numa pessoa, fica assim, sabe? Tipo, nossa, você não pode tocar, senão fere, né? Então, tipo, eu acho que é muito sobre isso também. Então, quando a gente toca sobre assuntos que são importantes e até delicados, parece que ainda fica muito polarizado isso, né? Então, que nem, parece que em vez de falar homem, mulher, algo extremamente separado, em vez de separar, tipo, exatamente botar um pensamento de união, né? Então, tipo assim, entender que temos gêneros diferentes, mas a gente vem da mesma espécie, a gente é da mesma espécie. É uma E quando a gente junção, né? dialoga, a gente traz a informação. Muitas vezes falta essa informação. Às vezes aqueles homens que fizeram aquela mesa solene, formada só por homens, eles não foram orientados, ou Claro. orientados, mas eles não quiseram aceitar. Aí tá as duas coisas, né? Quando você fala de dialogar, eu recentemente dei uma entrevista para a Câmara Municipal, convido a todos a assistirem, tá no YouTube, chama Vossa Excelência a Memória. Então, eles têm um quadro que eles entrevistam vários vereadores que já foram vereadores e que contam sobre os principais projetos. E muitas vezes, a jornalista Vivi, um beijo para Vivi, a jornalista me perguntou, Adriana, mas como que você conseguiu aprovar tal projeto? Aí eu disse o quê? Pelo diálogo. Sim. Adriana, como você conseguiu se tornar líder da bancada do PSDB, a primeira mulher líder da bancada? E eu respondi o quê? Como respondi aqui para vocês? Através do diálogo. Como que você conseguiu enfrentar audiências difíceis? Através do diálogo.
Tudo tem que ser através do diálogo. E nós, mulheres, precisamos buscar esse diálogo. Mas tem um detalhe. O diálogo, ele é feito pelas duas partes. A partir do momento que a outra parte, seja homem ou mulher, não quer dialogar, você precisa se posicionar. Não é brigar, não é ter o extremismo. Mas você precisa se posicionar. Claro, Precisa ser forma, forte. né? E é quando eu falo sobre a posição das mulheres na sociedade que eu falo sobre esse posicionamento. A gente busca o diálogo, mas a gente não pode deixar que a nossa voz seja abafada. Este ponto é o principal. Então, quando a gente encontrar um cenário onde homens estão usando do oportunismo político ou do mero oportunismo individual para se autopromover, para ter o protagonismo, e ele não quer, de fato, defender o direito da mulher, na verdade, ele não quer combater a violência contra a mulher. Ele quer apenas ser um homem bonzinho que diz que defende a mulher e que é contra a violência doméstica, o feminicídio, que ele é contra a violência contra a mulher. Então, neste momento, se a gente perceber que existe uma manipulação, a gente precisa buscar o diálogo. Se ele não acontecer, precisamos nos posicionar e falar assim, ó, não aceitamos essa conduta. Desculpa, mas se você conduzir desta forma, aí é o contrário. Nós não queremos o seu apoio e você não terá o nosso apoio, porque nós não vamos participar e compactuar com isso. E foi dessa forma que eu consegui, dentro da Câmara Municipal, que é isso que você perguntou, né? Nós conseguimos aprovar o Agosto Lilás, que é um mês que intensifica a campanha de combate à violência contra a mulher, ou seja, além do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, em agosto a gente faz várias ações e campanhas para falar, olha, respeite a vida da mulher. Então, a gente tem esse mês que intensifica. E por que esses calendários são extremamente importantes, Quan e Dani? Porque ele vem justamente para intensificar. Às vezes, muitas pessoas questionam assim, por que o papel do vereador? Qual é? Eu quero um vereador que faça políticas públicas, eu quero um vereador e um deputado que trabalhe a favor do povo, e precisa mesmo, e tem que ser mesmo. Mas a função, por exemplo, do vereador é legislar e fiscalizar o executivo. Ele vem para fazer leis municipais, e fiscalizar os atos do executivo, o que o prefeito está fazendo e como ele está usando o dinheiro público. Essa seria a função somente dele. Mas eu entendo e concordo que ele tem que ir além. Ele tem que fazer uma política pública muito mais abrangente, que vem falar sobre saúde, sobre educação, né, que vem realmente falar sobre cultura, fazer projetos que viabilize e dê oportunidade para aqueles que trabalham com essas pautas avançarem e que as pessoas sejam beneficiadas. Só que eu não concordo em excluir este papel do vereador, por exemplo, que coloca no calendário oficial da cidade determinados temas. Porque vai se fazer constar no calendário, e aí? E aí que, já que consta aquele calendário, é onde nós vamos intensificar o trabalho a favor daquele tema. E eu vou dar um exemplo concreto aqui. Eu sou embaixadora da paz desde 2017. Eu conheci a delegada Rose. A delegada Rose foi uma apoiadora da minha campanha e do meu mandato como vereadora. A primeira embaixadora da paz, mulher, é a delegada Rose, e foi minha madrinha política. E ela quem me apresentou a UPF, que me apresentou a Associação das Famílias, que me apresentou a SPI. Então, eu passei a trabalhar com a instituição aqui, com todos vocês. E me tornei e recebi honrosamente o título de embaixadora da paz, que eu defendo e que eu levo com muito orgulho para todos os lugares do mundo que eu vou. E quando, assim, eu assumi e recebi o título de embaixadora da paz, a Elisa, que foi quem fez todo o trabalho comigo, que fez toda a inserção, que eu fiz, né, em Sorocaba, o seminário de 21 dias, depois o de 7 dias. Então, a Elisa foi e falou assim, Adriana, nós precisamos de um título de utilidade pública, nós precisamos do calendário oficial da cidade de São Paulo, que seja incluído a Festa das Nações. Claro, que faz parte da Associação das Mulheres, né, a MPM. Então, elas fazem todo ano, né, a Festa das Nações. Então, isso realmente é um grande feito. Na verdade, a gente agradece muito, né. E, claro, a gente quer convidar também as mulheres, né, da Associação das Mulheres para vir aqui
e também falar sobre, né, a posição, né, tipo, elas fazem trabalhos tão incríveis, né, então que Exato. bom que conseguimos colocar, né, a Festa das Nações, que é assim, eu posso falar que é um evento cultural muito interessante, né, é uma diversidade cultural que a gente vê lá, né, então, países diferentes, né, para quem não conhece a Festa das Nações, né, então, fiquem de olho também, que a gente sempre apoia, na verdade, elas e realmente faz um trabalho em conjunto com elas, né, Dani? Sim. E a Elisa me procurou, me apresentou a presidente Onan e fomos trabalhar então para conseguir aprovar e conseguimos. Foi tramitado, aprovado e incluído no calendário oficial da cidade de São Paulo, a Festa das Nações. Ou seja, é uma festa oficial agora da cidade de São Paulo e é um mês que se intensifica naquele mês todo o trabalho cultural em torno dessa temática, a importância de unir as nações, Sim. a sua representatividade, Claro. vem cônsules de todos e vários, né, na maioria dos países, principalmente asiáticos, para poder Sim. participar desse encontro. Então, leva-se a informação, a conscientização e, principalmente, é um momento de fortalecimento das raízes, da sua Nossa, é muito bom. representatividade no todo. Então, isso é só para exemplificar, para trazer à luz da discussão a importância de certos trabalhos que nós temos. E vários outros trabalhos que eu fiz como vereadora a favor das mulheres. Tem a virada feminina, tem os jogos, o futebol feminino. Nós temos legal. também a corrida de mulheres, que foi também aprovado na minha gestão, no meu mandato, e várias outras ações, empreendedorismo feminino. Iniciamos um trabalho de observatório da mulher, ou seja, um observatório que reúne todas as estatísticas e todos os rankings de violência, né, de todos os canais de denúncias num lugar só, num sistema só, e tudo isso para facilitar a política pública. Fizemos também um projeto chamado Tempo de Despertar. Esse Tempo de Despertar é um projeto criado pelo Ministério Público, por uma promotora na época, e ela fez esse projeto na cidade de Taboão da Serra e para ajudar as mulheres vítimas de violência. E é um projeto que trabalha com o agressor. E muitas vezes as pessoas não entendiam o objetivo do projeto. Adriana, se você defende as mulheres, se você combate a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, por que você está fazendo um projeto para o agressor? Porque nós vamos tratar a raiz do problema. Sim. Assim que eu tomei conhecimento que esse projeto existia em Taboão, eu quis trazer para a cidade de São Paulo, porque tem muitos homens que agridem as mulheres porque acham correto. Por mais absurdo que seja, Dani. Sim. Tem homens que, quando nós perguntamos para ele, por que você bateu nela? Ele disse, eu quis corrigir, eu quis ensinar ela que o que ela estava fazendo era errado. E por mais absurdo que isso seja para nós que somos, né, mais esclarecidas, isso é algo cultural. E por que cultural, Quan? Porque o homem que justifica isso é aquele homem que viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe, e ele replica isso dentro de casa porque ele acha que essa é a postura certa. Né? Na verdade, é uma problemática muito grande, né? E a gente estava até, esses tempos atrás, mês passado, a gente fez aqui, né, a gente tem o projeto de educação do caráter no ESP, né? E a gente falou muito sobre isso, na verdade, né? Porque a gente falou, poxa vida, a gente estava pensando ali sobre exatamente essa questão do agressor, né? A gente estava falando sobre o bullying, né, por exemplo. E a gente falando sobre como a pessoa pode se defender do bullying, né? Como a pessoa tem que ter a voz dela. Mas aí, ao mesmo tempo, uma pessoa pegou e falou exatamente isso. E por que não a gente falar com a pessoa que é o agressor, né? A pessoa que está praticando bullying, né? Então, e mostrar para a pessoa que aquilo, na verdade, não é certo, né? Porque, às vezes, realmente, muito entra essa questão da raiz, né? Da educação, né? Que vem da pessoa. E aí, importante isso que você está falando. então, e aí agora falando sobre educação, na verdade, Adriana, a gente sabe que você também é madrinha do Instituto Espaço Amparo, né? Eles também trabalham com um projeto de educação, se eu não me engano, né? Então, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre qual é essa relação que você tem com eles. Na verdade, eles também, a gente aproveita já até para convidar eles aqui, um espaço onde eles podem também mostrar o projeto deles aqui, né, pra gente.
Vai ser uma honra, vou convidar, vou chamar eles vão amar. Pode ter certeza, saindo daqui eu já dou uma ligadinha para Olha eles só, que eles vão amar. convidadíssimos. Vão amar, vão amar. E é algo especial que a gente precisa mesmo levar essa informação ao maior número de pessoas. E para fazer esse link que você fez uma colocação perfeita, Quan, é um comparativo muito importante. Essa questão, por exemplo, do projeto Tempo de Despertar, só para fazer um fechamento, Sim. a gente traz o agressor e fala para ele assim, olha, o que você faz é errado, existe a Lei Maria da Penha, existe o Código Penal, existe vários artigos que vai te levar a uma prisão. Então, vamos te explicar por que é errado. Por que é errado? E então, a gente começa um trabalho multidisciplinar, que tem psicólogos, que tem rodas de conversa, que tem dinâmicas, que tem toda uma metodologia para conscientizar esse agressor que o que ele faz é crime. E a partir do momento que a gente conscientiza ele, aí vem o ponto que eu defendo, que foi o que eu acrescentei no projeto de argumentação, que vai um pouquinho a mais do que acontecia lá na cidade de Taboão da Serra. Quando a gente conscientiza o agressor que o que ele faz é errado, é crime, a gente faz cair a reincidência. E a reincidência em Taboão da Serra, por exemplo, de 65% caiu para 3%. O que é a reincidência para quem está nos assistindo? A reincidência é aquele homem que bate, que agride, que muitas vezes é denunciado, que tem medida protetiva, que tem ali um acompanhamento. E aí, é a primeira vez que ele foi denunciado. Aí ele não entende, aí ele vai e bate de novo. Aí ele se torna um reincidente. E vai bater, vai bater. Então, quando a gente traz ele para o programa, a gente fala para ele que aquilo é errado, aí ele fala, pô, caiu a ficha, aí ele não se torna mais um reincidente. E qual é o resultado? Que a gente salva a vida da mulher, que muitas vezes a reincidência chega à morte, uma dessas a mulher perde a vida, e a gente também restaura o sentimento e sim, a entidade família. Porque aquele homem que agrediu, muitas vezes ele acabou o casamento dele, a mulher vai para um outro caminho e não tem o que fazer. Mas quando ele adquire uma nova namorada, uma nova esposa, ele aprendeu a tratar ela com respeito e dignidade. E aí ele consegue formar de fato uma família. E viver em paz, viver feliz, viver com Deus e viver com respeito. A gente salva a vida da mulher, salva a vida desse homem que poderia estar atrás das grades e reconstitui o sentimento família. Isso para mim é o principal, por isso que eu investi todas as minhas fichas neste projeto. E é por isso que a gente investiu neste programa. E graças a Deus hoje é uma lei municipal porque eu fui a autora deste projeto. Olha só. E aí trazendo o link que você colocou sobre a questão do bullying, né? O que tem ali? Olha a importância de voltar o olhar para o agressor homem, marido, que agrediu a mulher. Conscientizar ele, trabalhar com ele. A mesma coisa você colocou do bullying. Muitas vezes a gente só volta o nosso olhar para quem é a vítima do bullying. Que fica mal, que fica com depressão, que tenta muitas vezes o suicídio, que se sente, né, coagido, que não consegue pedir socorro. Mas já parou para pensar que quem comete o ato do bullying precisa também de ajuda? Exato. Muitas vezes, o menino que é o zombador, o agressor, que comete esse ato, é a forma que ele conseguiu achar para se expressar. Exatamente. Às vezes está tendo um problema dentro de casa, às vezes está tendo um problema de autoaceitação, às vezes ele está com um problema com ele mesmo, na cabeça dele, e ele não consegue se expressar, ele não consegue falar, ele não consegue pedir ajuda. E aí, às vezes, o que ele vê dentro de casa, às vezes ele é um menino que é agredido dentro de casa. Ele só replica aquilo que ele recebe. Exato. Né? Às vezes os pais estão se separando e aquilo está causando uma dor tão forte nele que ele quer ser o machão na escola. Ele quer ser aquele que ele vai se expressar da pior forma. Ele às vezes não tem consciência. Então, não estamos justificando o ato dele. Queremos entender
o ato que ele Ou por comete. que ele tá fazendo aquilo, Exato. né? Então, E às vezes não tem uma rede de apoio que tenta investigar o que está acontecendo na cabeça dele, por que que ele está cometendo aquelas atitudes. Então, no Instituto ESA, que é o Espaço Social do Amparo, onde o presidente André Marques é o criador da metodologia que encoraja os jovens, sejam crianças ou adolescentes, a pedirem ajuda. Ele faz um trabalho extremamente minucioso com todos e vários tipos de casos de doenças da mente. Ele é voltado à saúde mental. E a forma que ele usou para trabalhar a saúde mental, a metodologia, é o psicodrama. Então, dentro do Instituto, tem várias formas de atendimento. Tem psicólogos, tem teatro, tem dança, mas o psicodrama é a principal base de atendimento das crianças e dos adolescentes. E um dos casos que se tem dentro do Instituto é a questão do agressor de bullying. Então, este menino que comete o ato do bullying. Então, lá nós temos crianças que são vítimas, que é a vítima do bullying, que recebe o bullying, e temos crianças e jovens, que é aquele que cometeu o ato do bullying. É o zombador ou o violento, o agressor. Sim. E ele vai pro instituto e é feito todo um trabalho com ele. Lá também nós temos casos de vítimas de abuso, de pai que abusou da filha por muitos anos. Nós temos casos de problema de autoaceitação, porque se acha muito gordinho. Tem casos que se acha muito magrinho. Tem casos que presenciou muito a briga do pai e da mãe, e ele acha que ele é o culpado dos pais estarem brigando, que ele é o problema. Então, se ele tirar a própria vida, se ele tirar a vida dele, ele vai resolver o problema dos pais. Nós temos esse caso. Nós temos muitos casos de automutilação, problema de automutilação. Aí fica o alerta para quem está nos assistindo, né? Uma criança, um adolescente, um jovem que em pleno verão usa camiseta de manga comprida, moletom, roupas muito largas, fica muito tempo dentro do quarto, sabe, só jogando. Aí o pai pergunta: por que você está usando camiseta de manga comprida em pleno calor? Aí ele responde: porque é moda, porque é mais confortável. Não é bem assim, né? Tome cuidado, fique alerta, porque não é bem assim. Às vezes, por debaixo daquelas vestimentas, tem cortes profundos e uma tentativa de libertação. Porque, infelizmente, a maioria dos jovens que relatam, eles querem se sentir livres, eles querem estar livres da dor, livres do sofrimento ou livres daquele cenário que ele vive. Então, fica o alerta. E o Instituto ESA criou uma metodologia. Eles fazem uma palestra muito incrível dentro das escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, e eles conseguem criar esse meio, esse mecanismo, esse canal de conversa com esses jovens, e eles se encorajam a pedir ajuda para o instituto. E temos casos lá que, graças a Deus, foram casos de superação, e hoje muitos desses voluntários adultos que nós temos no instituto foram crianças e jovens cuidados pelo Instituto, hoje são adultos. Tem um que está se formando psicólogo, tem outro que está se formando em contabilidade, e hoje são voluntários e ajudam a salvar a vida de outras crianças e outros adolescentes. Impressionante. E eu sou madrinha deles, trabalho com eles desde 2017, sou madrinha desde 2018. Eles me convidaram para conhecer e desde então formamos uma parceria e eu levo para todos os lugares o nome do Instituto ESA, sempre buscando voluntários para ajudar com as crianças, que os adolescentes são atendidos lá aos sábados, sempre pedindo para os empresários fazerem doações. Claro. Se não querem doar dinheiro, por favor, compre maquiagem, roupas, compre produtos que possam ser leiloados, ser rifados, para que eles arrecadem fundos para pagar o aluguel, para pagar, muitas vezes, remédios de jovens que precisam de remédios nesse período de tratamento com psicólogo e com psiquiatra. Então, precisamos de todo tipo de ajuda. E o principal, que visitem o Instituto para dar um abraço. Foram eles que me ensinaram que um abraço salva vidas. Nossa, que é muito bom, né? Quando a gente vê que
tem outras organizações sociais, né, que realmente também tá conseguindo abraçar essas pessoas que precisam, né, e que de alguma forma essas pessoas conseguem também encontrar ali, né, uma forma delas se expressarem, né, às vezes até mesmo, como você falou, né, o caso de uma pessoa que agora está se formando como psicólogo, né, então a gente traz muito essa discussão com relação ao voluntariado, né, que às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa, ou a gente tanto a gente tentar ajudar, mas a gente também é muito ajudado, né? Então, às vezes eu estou ali, por exemplo, e nem é uma área que eu estou pensando, às vezes, como formação, né? Mas através desse impacto que tem, não só na vida da pessoa que está ajudando, mas na vida da pessoa que está recebendo, né, essa ajuda, é muito importante, né? Às vezes a pessoa descobre ali que ela vai ser uma bailarina, por exemplo, vai ser um músico. E a pessoa, às vezes, não tinha esperança de nada, né? Então, é um trabalho muito importante, né? Parabenizo o pessoal do Instituto ESA. E até por aproveitando isso. também, queria falar uma questão, né? Que, tipo assim, essa parte de também ter projetos, ter instituições, ONGs, na verdade, né? Que ajudam e fortaleçam, na verdade, toda essa parte, tanto além dos jovens também, claro, principalmente como agora a gente está num mês de representatividade da mulher, também várias instituições nesse tipo podem ajudar e acolher mulheres também, né? Então, para garantir que ela tenha esse espaço de acolhimento. Uma coisa também que até no último podcast que a gente falou também, né, que é sobre, tem um pensamento muito interessante que, assim, quanto mais você consome, mais em débito você fica. Isso eu falo como pessoa, né, sem gêneros. Mas quanto mais você serve, mais você sente um resultado, o produto daquilo, né? Então, a gente está numa sociedade que consome muito conteúdo, consome... todo momento a gente está consumindo, né? Então, agora a gente encontra esses meios de como fazer. E através de instituições como ONGs, projetos, a USP exatamente a gente vê que é como se fosse essa teia, na verdade, né? De encontrar essas pessoas que fazem esses projetos, que têm essa intenção de realmente querer fazer o bem, né? Para que a gente consiga atingir esse resultado. E eu queria até aproveitar e fazer essa pergunta, né? Então, sobre esses ONGs, projetos, a importância para fortalecer a posição da mulher e também o meio que a gente pode fazer, né? Então, eu gosto muito de entender o como que eu posso fazer aquilo, né? Eu vou puxar a sardinha para vocês. Vocês da SPI são o maior exemplo, um exemplo muito forte. Olha, vocês são super organizados, vocês são super visionários e vocês botam mão na massa, vocês fazem acontecer. Olha o exemplo desse estúdio. É um estúdio de primeira linha, de primeira qualidade, qualidade extrema. Olha vocês assim se aprimorando, buscando informações, estudando. Muitos aqui não fizeram curso, autodidata, só pesquisando na internet como faz e se dedicando, mergulhando para fazer o melhor e fizeram algo acima da média. O que vocês têm aqui é acima da média. O profissionalismo de vocês, desde essas meninas que estão atrás das câmeras, gente, com fone, com toda uma aparelhagem, com toda uma estrutura de primeira e com toda uma atenção. É que vocês não estão conseguindo ver, mas acho que vocês depois tinham que filmar aqui, ó. A cena dela, ela é super... Arroba ysp.brasil, já vou até puxar aqui. Boa! A gente coloca os bastidores todos lá. Aí, ponto. Então vocês que estão assistindo aí, ó. Elas lá, para a galera ver quem que tá por trás das câmeras. Tem que mostrar, porque realmente é algo muito bacana, muito impactante. Eu já participei de outros podcasts e de entrevistas em rádio, TV, e o que vocês têm aqui é algo impressionante, é muito bacana mesmo. Então, você quer algo concreto. Olha, vamos começar com os projetos sociais que a própria ESP tem. Vocês conseguiram dividir várias ações sociais na área da educação, na área da cultura, não é? Na área de representatividade feminina. Sim. E várias outras, né? Meio ambiente, o que mais? Arte, né? Através do favelinha. Na verdade, assim, a gente fala que o OSP, a gente tem os pilares fundamentais, que é a comunicação, pilar de mídia,
que é o pilar social, que é a relação entre pessoas. Então, aqui a gente, tipo, realmente não tem essa separação de, é isso ou aquilo. Não, é ser humano. A gente cuida de gente, né? E também tem o pilar do meio ambiente, porque a gente entende também de que a gente está num mundo que ele tem que ser sustentável, porque a gente vai vir próximas gerações. Sim. Agora eu sou jovem, mas futuramente eu vou ter meus filhos. E como que eu quero esse mundo, né? E aí também tem a educação, que aí a gente fala sobre educação do caráter. Então, além realmente, a parte técnica, tal, a gente entende que você tendo uma boa relação com você entendendo sobre essa questão de propósito, sobre como você pode fazer, isso também vai influenciar diretamente na sua vida. Viu? Né? Viu? Como vocês são organizados? Eles são muito organizados, extremamente. Eles separaram em pilares, para que dentro de cada pilar, vocês estão trabalhando temas, que é esses temas que eu relacionei. São os temas de cultura, de educação, de meio ambiente, de tudo, porque tem dentro aí também um projeto super maravilhoso. Eu quero mandar um beijo muito, muito especial para Selena. Grande Selena, um beijo, ó. Eu tive a gente ama oportunidade de conhecer a Selena, que tem que me apresentou um projeto muito especial de primeira infância, que é o Larquilê. E o Larquilê ele é de qual área? Educação infantil, primeira infância. Eu fiz um curso no Senado, em Brasília, no Senado, né? Na Câmara dos Senadores, tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado. Pessoal, um curso de primeira infância, um curso que é extremamente minucioso. Na foto aí do Larquilê. Aí, ó, os meninos lá do aquário estão rápidos. Nossa, né? E lá no Senado, este curso ele foi minucioso, foi profundo sobre primeira infância. E digo mais, eu tenho vários colegas vereadores que fizeram um curso em Harvard sobre primeira infância. E vocês fizeram aqui tudo o que eu aprendi no Senado e tudo que eu ainda recebi de conteúdo do pessoal que foi para Harvard. Então, é algo muito especial, né? Esse projeto de primeira infância que é o Larquilê. Então, tá vendo como vocês fazem? Vocês botam uma massa. A gente vai para a área da cultura, porque quando a gente fala de artes, pintura nas paredes, que é o projeto Favelinha. Favelinda. O projeto Favelinda é um projeto que vem justamente trazer ressocialização, esperança. A pessoa que participa do projeto, a criança, o adolescente, os adultos, descobre muitas vezes um dom que ele achava que não tinha, que ele nem imaginava que tinha, e vocês estimulam isso. Isso chama-se o quê? Projeto social. Projeto social do quê? Projeto social da cultura. Então, vocês são os maiores exemplos. Quando a gente fala sobre as mulheres, a gente coloca um leque de opções. Então, a importância das mulheres participarem de rodas de conversa. Quais rodas de conversa? Vai ter uma roda de conversa sobre combate à violência contra a mulher, sobre o feminicídio, que não é, a lei do feminicídio não é uma lei antiga, é uma lei recente. Ela tem poucos anos, não tem nem 10 anos. Então, é uma lei que ainda precisa ser aperfeiçoada, que precisa ser melhorada. Então, toda vez que tiver palestras, seminários, participem, mulheres. Estejam lá. Para ter mais ainda a participação das mulheres, é importante mulheres começarem a participar da política. E como começa a participar da política? Procure um partido que você se identifica. É do PSDB? É no PT? É no PL? É de direita? É de esquerda? Onde você acha que você se encaixa? Vá, participe, busque, pesquise. Quando tiver eventos dentro desse partido, esteja lá, comece a ver o site do partido. E lá eles vão divulgar no Instagram, no Facebook, eles vão divulgar as datas dos eventos. Vai ter evento agora o mês inteiro de março, falando sobre mulher, mulher na saúde, mulher na educação, mulher na política, mulher no empreendedorismo.
Então, busquem essas datas. A Fiesp é um canal agora, é um espaço, vamos colocar assim, que tem muito evento para mulheres. Tem lá a Marta Lívia Suplicy, que inclusive é a presidente da Virada Feminina, e a Marta Lívia, ela é uma grande fomentadora de políticas públicas, ela é uma grande mestre no assunto que fala sobre mulheres. Ela fala mulher em todos os recortes, mulheres imigrantes, mulheres no mercado de trabalho, na educação, na política, no empreendedorismo. Então, a Fiesp divulga sempre um calendário que reúne várias datas que vai fazer eventos para falar sobre mulheres, temas relacionados a mulheres. Então, é importante também ter essa busca, a mulher buscar esses encontros e ela participar desses encontros. E ali ela vai adquirir informação, ela vai conseguir adquirir conhecimento, ela vai se identificar, ela vai começar a traçar linhas de raciocínio onde ela vai saber qual caminho ela vai... eu gosto desse caminho, não, eu gosto desse. Eu concordo com isso que foi falado, não, eu não concordo. E ali ela começa a ter a sua identidade revelada para ela mesma. O primeiro passo, ela revelar para ela mesma. Então, para ser mais objetivo, acho que mais, né? Nossa, ela já deu um passo a passo aqui, galera. Não é? Presta atenção, anota aí. Se informar, participar, lutar, né? E cada vez mais adquirir conhecimento e ter coragem sempre, sempre para poder estar pronta para as adversidades. E porque é isso, tem muitos momentos que são difíceis, tem muitos momentos, sim, que eu me sinto às vezes coagida. Tem muitos momentos que dá aquele frio na barriga. Você se sente intimidada? Não me sinto intimidada, mas tem momentos que eu tenho que ser mais firme, porque senão eu sou engolida. Então, não é fácil ter esse momento. Hoje, eu me sinto mais desafiada do que antigamente, quando eu estava no mandato. Quando você está num cargo público, você ainda tem ali um pessoal que te trata com mais respeito, que sabe que você está ali e que você vai exercer aquela função e que existem regras. Hoje, você só ser uma ativista, parece que as pessoas vêm com mais gana de querer sufocar a sua voz. E aí exige mais energia da gente. Então, é estimular outras mulheres a não desistirem. Porque assim, eu gosto muito também da visão de que você viu de dentro. Então, claro. a visão é muito importante, que assim, às vezes que nem, eu tenho os meus conflitos, que é de Dani para Dani, né? Aí tem a situação com o mundo, que as pessoas às vezes olham de uma outra perspectiva, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê a política, mas eu vejo de fora. Para dentro. Né? Então, legal que você tem esse ponto de vista que é de... Você vivenciou ali, você viu como que é um ambiente político, mas quando eu falo sobre ambiente político, é você representando a voz de muitas pessoas que te elegeram, né? Então, isso também é algo muito importante, porque assim, eu acho que a política ela ainda é muito mal vista. E ainda, eu sei que é uma luta, na verdade, que para fazer essa limpeza, porque é uma questão de limpeza do indivíduo, tipo, da mentalidade das pessoas que estão ali. Como você falou, tem que separar, né, tipo, o joio do trigo. Mas essa questão também sobre você se colocar nesse lugar, você entender também, olha, como que eu posso fazer? O bom é que você já deu uma receita de bolo. Galera, anotou? Tá aqui, a receita de bolo. Eu gosto assim, né? Corte aí, a gente já vai colocar passo a passo para ninguém Eu posso se perder. acrescentar mais um ponto? Claro. É ter espaços como o de vocês para fortalecer essa luta. Exato. Né? Vocês que têm o ASP, abram mais um canal de debate sobre essa valorização das mulheres. O que é possível, o que pode ser feito a favor das mulheres. Sim. Seja na participação, seja em criação,
para ter mais mulheres à frente dos projetos e ter mais espaço que as mulheres venham conversar sobre o que pode ser feito para as mulheres. Vou te dar o exemplo da virada feminina, Dani e Quan. A virada feminina, ela surgiu com a Marta Lívia, com a doutora Albertina Duarte Takeuchi, a delegada Rose, Sandra Dreoni, algumas mulheres, né? Me desculpem se eu esquecer algum nome aqui das meninas. Mas essas que eu lembro que foram muito atuantes, né? A doutora Albertina Duarte, meu Deus, uma grande referência. Enfim. E elas criaram a virada feminina. E a virada feminina, ela tinha o intuito do quê? Criar um dia inteiro de atividades, de vários nichos e criar vários núcleos, debatendo diversos assuntos ao mesmo tempo durante o dia. Então, começava 8 da manhã e até 10 da noite. E tinha o painel da violência doméstica, tinha um painel da violência contra a mulher. Adriana, mas qual a diferença? Né? Porque quando a gente fala sobre violência doméstica, é um assunto bem específico. Mulheres vítimas dentro de casa, dos seus maridos. Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, eu não necessariamente preciso estar casada. Eu posso estar passando na rua, um homem cismar comigo e eu sofrer uma violência. Entendeu? E aí, por isso que criou-se a lei do feminicídio. Então, é todo tipo de ato violento de um homem contra a mulher. Adriana, e o que isso difere, por exemplo, do artigo do homicídio, de crime de agressão, né? Tudo que tem tipificado no Código Penal. A questão do gênero. Por quê? O homem que agride um outro homem, ele dá um murro na cara de alguém, por exemplo, em um outro homem. Então, é violência, é agressão. Mas quando ele pega uma mulher, ele tem um ódio dela, uma raiva pelo fato dela ser mulher, ele não só desfere uma violência no rosto da mulher, ele desfigura o rosto da mulher. Só pelo simples fato dela ser mulher. Ou porque ele acha que ele pode mais do que a mulher. Você levantou a voz para mim, eu sou homem, você tem que me respeitar. Então, por isso a lei do feminicídio. E vários outros detalhes que eu não vou entrar aqui hoje nessa questão. Mas veio então essa diferença, violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio. Então, dentro desse cenário da virada feminina, tinham esses painéis. Como tinha um painel de alienação parental, tinha o painel da educação, tinha o painel do mercado de trabalho, tinha o painel do empreendedorismo feminino e muitas vezes esses painéis acontecendo no mesmo horário. Então eram atividades intensas, então eram painéis com palestras, ou aquele outro horário, naquele dia, ia ter rodas de conversa, ia ter uma dinâmica, ia ter um filme mostrado. Então, ou seja, vários momentos, várias atividades para falar sobre a mulher, o recorte mulher. E aí, no final do dia, é feito um documento e este documento é encaminhado aos presidentes das casas. Os presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Vereadores, né, das principais cidades, né, onde precisa de uma grande representatividade, o que tinha algo noticiado muito sério daquela cidade, então a gente mandava o documento para mostrar para o presidente que precisava aquele assunto ser debatido dentro da Câmara, para que eles pudessem, então, fazer uma legislação ou políticas públicas para debater o assunto a favor das mulheres. E isso criou uma proporção tão grande que a Marta Lívia me procurou e falou: Adriana, você não quer ser autora da lei da virada feminina na cidade de São Paulo? Olha só. E eu falei: quero. Você participou dos nossos cursos, você participou desde o início, então você não quer ser a nossa representante? E eu fui. E eu consegui aprovar a lei da virada feminina na cidade de São Paulo. Hoje é uma lei municipal e, graças a Deus, hoje
nós estamos com várias ações importantes da virada feminina. Não, porque agora não é mais um dia. Agora tornou-se um final de semana inteiro da virada feminina que acontece dentro da Fiesp. E já está na cidade de São Paulo, em várias outras cidades do estado de São Paulo, está em vários outros estados do Brasil, está no Emirados, lá em Dubai, e está também na Europa. Uau! Que incrível. Bom, então, né, como eu estava falando aqui, né, quando eu estava no ensino médio, né, então eu, sinceramente, não entendia muito sobre política. Então, para mim, pensava assim, não, para que eu vou ficar votando, né? Tipo, não entendia a real importância disso, né? Então, você deu aqui pra gente, foi uma aula até mesmo para pessoas que tinham, às vezes, o mesmo, ou tem, né, o mesmo pensamento que eu, né? Porque, na verdade, é muito importante, né, a gente trazer essa voz, né? Mas por que eu me senti assim? Porque eu assistia na TV, por exemplo, uma discussão política, um debate político, que a gente está aqui falando no podcast, Paz em Debate. Mas quando a gente vai ver um debate político, na verdade, a gente vê uma, assim, nem só isso eu poderia usar, mas uma lavação de roupa, eu acho, né? Porque daí a gente vê não existe um diálogo real, né? Para realmente fazer uma construção de paz. Porque a gente está falando sobre paz, né? Quando a gente fala sobre política também, né? Então, para a gente encerrar também, Adriana, eu queria até que você pudesse dar uma mensagem, né, para essas pessoas, né? Que mensagem você poderia deixar, né? Não só para as mulheres nesse mês das mulheres, mas também para outras pessoas, né? Os homens também, crianças, né? Adolescentes que estão escutando nós aqui. Exatamente. Juan, primeiro agradecer muito vocês por terem me convidado. Estou muito feliz mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso, super leve, super à vontade. Você falou sobre conselhos, né? Ai, quem sou eu para dar conselhos? Tudo que eu coloquei aqui foi a minha opinião, a minha visão, o que eu sinto e algumas coisas que eu vivenciei na minha adolescência, depois da minha fase adulta e muitas coisas que eu mudei de opinião e que principalmente em relação à política. Eu era uma pessoa como você, que não participava diretamente da política, que não acompanhava, pelo contrário, eu pedia para o meu pai sair da política, ele não continuar. E eu vi depois da doença dele o quanto eu estava errada. Porque realmente, na oportunidade que eu tive de acompanhar meu pai, eu vi o quanto ela é necessária, o quanto a gente é política. Nós somos a política. E a política é diferente da politicagem. São duas coisas completamente diferentes. Então, a pessoa que faz a politicagem, muitas vezes ela faz a politicagem de uma forma muito equivocada. E distorce o conceito política. Então, tudo que nós vivemos é política. A partir do momento que a gente toma um banho, que a gente liga a televisão, usa energia, que a gente compra um leite, um pão, é política. E a gente tem que decidir se nós queremos comandar ou ser comandados. Né? Porque aqueles que não participam da política, com certeza, são comandados. E você tem um único momento onde você pode exercer, né, a sua voz, a sua vontade, e você anula, então você vai ser comandado. Então eu espero que muitas pessoas, mas principalmente as mulheres, entendam isso, que por mais difícil que seja, é importante buscar participar da política, para a gente ter cada vez mais oportunidades para termos a garantias de direitos, para termos melhores salários. Hoje as mulheres ainda ganham 20% menos que o homem e se confunde equiparação salarial com equidade, com igualdade, né? A equiparação salarial, ela acontece quando você exerce a mesma função, a mesma carga horária, independente se é homem ou mulher. Pode ser dois homens exercendo a mesma função na empresa, a mesma carga horária, os mesmos benefícios, mas se um ganha menos que o outro, aquele que ganha menos pode pedir a equiparação salarial. Olha, eu estou na mesma função que ele, eu trabalho a mesma quantidade de horas, por que ele ganha mais do que eu? Então, isso pode acontecer entre homem e mulher, homem com homem. Agora, quando a gente fala de equidade, de igualdade, e essa falta de respeito é quando a mulher exerce o mesmo cargo, ela exerce as mesmas funções, mas só pelo fato dela ser mulher, ela ganha menos. E aí, para as pessoas entenderem melhor o conceito, às vezes a mulher, ela exerce mais funções, ela trabalha uma carga horária a maior,
ela tem muito mais tarefas na empresa e ganha menos que o homem, só pelo fato de ser mulher. Então é isso que não pode acontecer. E a única forma de mudar isso é falar, é lutar, é não desistir. Que muitas vezes também tenho vontade de desistir, mas eu não desisto, isso aí. eu não me calo e vou cada vez mais buscar lutar pelos nossos direitos. Então, a todas as mulheres, parabéns por ser mulher, parabéns por não se calar, parabéns por continuar, não desistir, por ter fé em Deus, independente da sua religião, porque Deus é um só, mas tenha essa fé. Saiba que Deus existe, que Deus é o Deus do impossível, aquele que escuta, aquele que conhece a verdade. Você pode enganar qualquer pessoa, mas não engana Deus. Então, mantenha a sua fé, porque Deus estará sempre te protegendo. E a todos que são desesperançosos em relação, desacreditados, vou colocar essa palavra que é melhor, desacreditados da política, mude de opinião. Não desista também da política, porque nós precisamos mudar esse cenário. E só vamos conseguir mudar o cenário daqueles que estão lá de forma errônea, que não querem, que não têm comprometimento nenhum com a sociedade, se mudarmos esses nomes, deixar de votar naqueles que não têm compromisso e votar naqueles que têm trabalho. Que tem trabalho. Comece a avaliar quem tem trabalho, quem tem projetos de leis, quem tem leis sancionadas. Se não está num cargo público, quais são aqueles políticos que têm ações sociais, que têm resultados, que de fato trabalha. Então, pare de acreditar naquele que quer fazer só promessas, que só aparece em época de eleição, que só faz um discurso vazio, que todo mundo já está cansado, ou que só usa o Instagram para fazer vídeos de chacota, de brincadeira, de memes, e não tem um compromisso real com a sociedade, com a vida do ser humano. Então, busque avaliar, buscar, pesquisar aquele que tem trabalho efetivo, que independente de estar num cargo público, independente de estar na política, ele já faz um trabalho a favor de alguém. Já tem um trabalho social, um projeto social ou um trabalho coletivo. Isso é extremamente importante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Adri. Parabéns ao presidente Samuel pelo trabalho que ele realiza, a todas as meninas que estão aqui acompanhando, que estão trabalhando aqui intensamente prestando atenção, e aos meninos que estão lá na edição, lá no aquário, que estão acompanhando pelos monitores. Meu muito obrigada e parabéns a todos vocês que têm feito esse trabalho muito grandioso e perfeito, com muito amor, a favor aí dos jovens. Uma coisa que eu queria aproveitar e reforçar que paz não é uma utopia. Paz é algo que é concretizar, dá para concretizar, na verdade, né? E realmente através das ações. Então, primeiro da autoconscientização, você entender o ambiente que você está, o que você pode fazer para influenciar, né? E eu acho que, como você trouxe em belíssimas palavras, né, esse passo a passo, essa conscientização sobre a política, que é algo extremamente essencial, porque a gente sofre as consequências da política, né? Então, Posso até acrescentar aqui certeza. algo? Paz não é opção. Exato. Né? Quando você propaga a cultura da paz, não é usar uma ferramenta ou outra, é usar todas as ferramentas existentes e possíveis que estiver ao seu alcance para propagar a cultura da paz. Então, que essa propagação venha através de informação de conscientização, que venha através das mídias, das redes sociais, do diálogo dentro da família, que venha pelo canal do YouTube, dos podcasts, que venha de todas as formas. Usem todas as ferramentas para poder levar o diálogo, levar a informação e a conscientização e, principalmente, semear a paz. E aproveitando, convidando vocês que estão assistindo aí em casa, né, ou onde você estiver assistindo, para você poder participar também da USP. É simples, você pode entrar no nosso site, fazer o seu cadastro, ou muito mais, se você tem o seu projeto, você tem exatamente essa rede onde você pode encontrar pessoas que querem entender o seu projeto, quer cuidar e colocar na prática que paz não é uma utopia.
paz é um estado de espírito e é algo que a gente consegue concretizar para transformar um ambiente de paz. Isso aí. né? Quem quiser também seguir minhas redes sociais, eu É, super por favor. convido. Exato, por favor. Qual que é Por a sua, o favor, seu Instagram, o meu site? Facebook é Ramalho Adriana, facebook.com/Ramalho Adriana. E o meu Instagram, que eu tô sempre conectada, é Adriana Ramalho Oficial. Adriana Ramalho Oficial é o meu Instagram. Pode mandar um direct, que eu adoro Olha receber só. mensagens. Sim. Pode mandar mensagens de Deus, da Bíblia, que eu amo receber. Manda um oi lá, que eu fico muito feliz. Nossa, show, assim, aula e foi um diálogo muito bom, Adriana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Primeira mulher, igual a gente falou aqui, na verdade, nossa segunda convidada também. Então, assim, foi uma honra ter você aqui, muito obrigada. Foi uma construção muito boa, um diálogo muito bom que a gente teve aqui. Então é isso, muito obrigada e até o próximo episódio, Até. pessoal. Assistam Paz em Debate. Segue a gente O lá, diálogo começa na paz. ysp.brasil. E até mais, Entra no gente. nosso site também. Então é isso, tchau, tchau, galera. Beijão. Tchau.